Se for causado por um defeito estrutural, deve ser feita a correção em outros aviões do mesmo tipo, ou em certos instrumentos em que foram notadas falhas. Literalmente, centenas de instrumentos de segurança dos modernos aviões resultaram das investigações da ACE. Com os reveses estudados, a ACE constrói a estrada para um tráfego aéreo mais seguro. E é óbvio que seus esforços são recompensados. Os médicos utilizam os reveses sofridos para melhorar as condições de saúde e prolongar a vida. Geralmente, quando o paciente falece sem uma razão determinada, os médicos procedem à autópsia a fim de verificarem a causa da morte. Deste modo eles aprendem mais sobre o funcionamento do corpo humano e outras vidas são salvas. Um amigo meu, diretor de vendas, reúne-se mensalmente com seus vendedores a fim de ajudá-los a descobrir por que perderam importantes transações. O negócio perdido é reconstituído e cuidadosamente examinado. Desta maneira os vendedores aprendem como evitar perdas semelhantes para o futuro. O técnico de futebol que vence mais partidas do que perde examina com sua equipe os detalhes de cada jogo, para mostrar as falhas cometidas. Alguns chegam mesmo a fazer filmar as partidas de modo que os jogadores podem, literalmente, ver suas más jogadas. O objetivo de tudo isso é jogar melhor o próximo jogo. Os funcionários da ACE, os prósperos chefes de vendas, médicos, técnicos de futebol e todos os profissionais em qualquer terreno seguem essa regra do sucesso: de cada revés sempre se aproveita alguma coisa. Quando somos atingidos pessoalmente por um contratempo, geralmente nosso primeiro impulso é ficarmos tão emocionalmente abalados que deixamos de aprender a lição que dele podemos tirar. Os professores sabem que a reação de um aluno a uma nota má fornece uma solução para o seu sucesso em potencial. Há alguns anos, quando eu era professor na Wayne State University, em Detroit, fui obrigado a reprovar um aluno que ia se diplomar. Isso representou um verdadeiro golpe para o aluno, que já havia feito todos os seus planos de formatura e não sabia como cancelá-los. Só lhe restavam duas alternativas: ou repetir o curso e receber o diploma noutra oportunidade, ou deixar a escola sem se diplomar. Eu esperava que o aluno ficaria desapontado, até mesmo agressivo, quando soubesse desse contratempo. E estava certo. Depois de explicar-lhe que sua prova estava longe de merecer uma nota que permitisse sua aprovação, ele admitiu que, de fato, não havia se esforçado muito na matéria. Mas, continuou ele, até agora minhas provas têm atingido a média. O senhor não podia levar isso em consideração. Ponderei-lhe que não, porquanto o aproveitamento de cada matéria era considerado em separado. Acrescentei que, além disso, os rígidos códigos acadêmicos proibiam que se alterassem as notas, a não ser devido a um engano do professor. Foi então que o estudante, vendo que lhe estavam fechadas todas as saídas, enfureceu-se. Professor, disse ele, eu podia apontar 50 pessoas desta cidade que conseguiram um grande sucesso na vida sem frequentarem o seu curso, nem mesmo saberem da sua existência. Que é que ele tem de tão importante? E por que, pelo fato de eu ter tirado umas rotas mais numa matéria, não posso tirar o meu diploma? Graças a Deus, continuou ele, que ninguém encara as coisas exteriormente, como fazem os senhores professores. Depois desta observação, fiz uma pausa de 45 segundos, aprendi que quando se é criticado, uma boa maneira de evitar uma guerra verbal é fazer uma longa pausa antes de responder. Disse, então, ao amigo estudante: muita coisa do que você está dizendo é verdade. Há muitíssimas pessoas altamente bem-sucedidas e que nada conhecem das matérias deste curso. E é possível que você mesmo obtenha o sucesso ignorando-as. No esquema total da vida, o conteúdo do curso não interferirá com o seu progresso ou atraso. Mas a sua atitude para com o curso pode influir. Que é que o senhor quer dizer? Perguntou ele. Apenas isso, respondi. Exteriormente, eles o avaliam conforme você se avalia. O que importa, lá e cá, é que a tarefa seja realizada. Ninguém vai promovê-lo pelas aparências, ou pagar mais por um trabalho de segunda categoria. Fiz outra pausa para ver se ele havia entendido. Depois, continuei, posso fazer-lhe uma sugestão. Você agora está muito desapontado. Imagino como deve sentir-se. E não o considero menos por estar sentido comigo. No entanto, encare essa experiência positivamente. Ela encerra uma lição muito importante:
se você não produzir, não chegará aonde deseja. Aprenda isso, daqui a 5 anos, você aceitará essa lição como uma das mais úteis que recebeu durante todo o tempo que passou aqui. Fiquei muito satisfeito quando, alguns dias depois, eu soube que esse estudante havia se matriculado novamente no curso. Desta vez ele passou com ótimas notas. Logo depois me fez uma visita especialmente para me dizer o quanto havia apreciado nossa discussão anterior. Aprendi muita coisa quando falhei na primeira vez que frequentei o seu curso, o disse. Pode parecer estranho, senhor professor, mas sinto-me, agora, satisfeito por não ter sido aprovado da primeira vez. Podemos transformar os reveses em vitórias. Aprenda a lição e aplique-a, depois olhe para trás, para a derrota, e sorria. Os que gostam de cinema jamais esquecerão o grande Lionel Barrymore. Em 1936, Barrymore fraturou o quadril, que jamais curou de todo. Muita gente pensou que Barrymore estava acabado. Mas o mesmo não aconteceu com ele, que usou aquele acidente para alcançar um sucesso ainda maior como ator. E nos 18 anos seguintes, a despeito da dor que nunca desapareceu, ele representou dezenas de papéis de sucesso, numa cadeira de rodas. No dia 15 de março de 1945, W. Colvin Williams caminhava atrás de um tanque na França. O tanque bateu numa mina e a explosão fez com que o Sr. Williams ficasse permanentemente cego. No entanto, isso não impediu que Williams prosseguisse no objetivo de se tornar um sacerdote e um conselheiro. Quando ele obteve o seu diploma, e com distinção, declarou que, na sua opinião, a cegueira era até uma vantagem na profissão que havia escolhido. Assim, jamais julgarei pelas aparências. Portanto, poderei dar sempre aos outros uma segunda oportunidade. Minha cegueira impedirá que eu me afaste de uma pessoa devido ao seu aspecto. Desejo ser o tipo do indivíduo que, ao ser procurado pelos outros, lhes inspire um sentimento de segurança para que falem com franqueza. Não é este um magnífico exemplo vivo de como uma cruel adversidade pode ser transformada em vitória? A derrota é apenas um estado de espírito, nada mais. Um de meus amigos que faz grandes e felizes investimentos na bolsa toma suas decisões à luz de suas experiências passadas. Uma vez ele me disse: quando fiz meus primeiros investimentos, há 15 anos, tive vários prejuízos. Como a maioria dos amadores, queria enriquecer depressa, em vez disso, quase fali de uma vez. No entanto, não desanimei. Conhecia os princípios básicos de economia e que os títulos bem escolhidos constituem o melhor investimento que alguém possa fazer. Assim, encarei os meus primeiros maus investimentos como parte do preço da minha educação, acrescentou, rindo. Por outro lado, conheço muita gente que, tendo feito 1 ou 2 investimentos imprudentes, são absolutamente contra os títulos. Em vez de analisarem seus erros para deles tirarem algo de útil, chegam à conclusão completamente falsa de que investir capital na bolsa nada mais é do que uma forma de jogar, e que, mais cedo ou mais tarde, todos acabam perdendo. Resolva agora mesmo extrair um ensinamento de todos os reveses. Da próxima vez que as coisas não andarem bem, seja no trabalho, ou no lar, acalme-se e procure descobrir as causas da perturbação. É a maneira de evitar cometer o mesmo erro 2 vezes. A adversidade é útil quando nos ensina alguma coisa. Nós, seres humanos, somos curiosas criaturas. Ficamos ansiosos para que acreditem em nossas vitórias. Quando vencemos, queremos que todo mundo saiba. É muito natural desejar que os outros nos olhem e digam, ali vai o camarada que fez isso e aquilo. Mas o homem é igualmente impaciente para pôr a culpa das adversidades em alguém. Os vendedores acham natural culpar os clientes quando deixam de fazer um contrato, e os chefes, os empregados, quando as coisas não andam de acordo. Os maridos acham natural culpar as esposas, e essas os maridos, pelas brigas e problemas familiares. É verdade que neste mundo tão complexo podemos ser enganados pelo outro. Mas também não é menos verdade que, mais comumente do que pensamos, somos nós mesmos que nos enganamos. Somos derrotados por um desajuste ou erro pessoal. Condicione-se para o sucesso da seguinte maneira. Lembre-se de que você deseja ser quase tão perfeito quanto é humanamente possível. Seja objetivo. Coloque-se num tubo de ensaio e examine-se como uma terceira pessoa, desinteressada,
examinaria a situação. Veja se você tem alguma fraqueza que nunca notou antes. Pense, trate de agir para eliminá-la. Tanta gente se acostuma consigo mesma que deixa de ver os meios de que dispõe para se tornar melhor. A grande estrela Rise Stevens, do Metropolitan Opera, declarou no Readers Digest, julho de 1955, que foi no pior momento de sua vida que recebeu sua melhor lição. No início de sua carreira, Miss Stevens foi desclassificada no concurso Audições no Ar, do Metropolitan Opera. A cantora ficou muito sentida com o ocorrido. Eu estava ansiosa por ouvir dizer, declarou ela, que a minha voz era muito melhor que a das outras concorrentes, que a decisão do júri fora muito injusta, e que eu havia perdido porque não tinha pistolões. Mas o professor de Miss Stevens não lhe passou a mão pela cabeça, pelo contrário, disse-lhe: minha querida, tenha coragem de reconhecer seus erros. E, todas as vezes que eu queria fazer-me de vítima, voltavam-me à mente aquelas palavras, continuou Miss Stevens. Naquela noite elas me acordaram. E não pude conciliar mais o sono até verificar que estavam certas. Deitada, no escuro, eu me perguntava, por que falhei? Como poderei vencer na próxima vez? E admiti que a minha voz não era tão boa quanto devia ser, e que eu tinha de aperfeiçoar minha dicção, e que devia aprender mais papéis. E Miss Stevens continuou contando como o fato de reconhecer e encarar seus erros não somente a ajudou a vencer no palco, mas também a fazer mais amigos, e a desenvolver uma personalidade mais agradável. A autocrítica é construtiva. Faz com que você adquira a força e a capacidade pessoais necessárias para o sucesso. Culpar os outros é um hábito destrutivo. Você nada ganha em provar que uma outra pessoa está errada. Seja construtivamente autocrítico. Não procure ignorar as imperfeições. Seja como os verdadeiros profissionais. Eles procuram os erros e as fraquezas para depois corrigi-los. Isso é que os torna profissionais. É claro que você não deve procurar descobrir suas falhas para dizer: eis mais uma razão por que eu não consigo vencer. Em vez disso, encare seus erros como: eis uma outra maneira de me tornar um grande vencedor. O grande Albert Hubbard disse uma vez que um fracassado é um homem que cometeu um erro e não soube capitalizar a experiência. Muitas vezes culpamos a sorte pelos nossos reveses. Dizemos, que fazer? É assim que a bola pula, e deixamos correr. Contudo, reflita. As bolas não pulam desta ou daquela maneira sem uma certa razão. O movimento da bola é determinado por três coisas: a bola, a maneira por que é jogada e a superfície em que bate. O movimento da bola é explicado por leis de física bem definidas, não pela sorte. Suponhamos que a AC fizesse um relatório dizendo: é uma pena que o desastre tenha ocorrido, mas, minha gente, é assim que a bola pula. Ponto. Você diria que era tempo de se arranjar uma nova AC. Ou suponha que um médico diga a um dos pacientes: sinto muito. Não sei o que houve. São dessas coisas que acontecem. Você despacharia os médicos quando tornasse a adoecer. O processo do aconteceu porque tinha de acontecer nada nos ensina. Não ficamos mais bem preparados para evitar a repetição do erro, na próxima vez que nos vimos numa situação semelhante. O técnico de futebol que encara a derrota do sábado com a atitude do aconteceu porque tinha de acontecer não ajudará a sua equipe a deixar de cometer as mesmas falhas no sábado seguinte. Orville Hubbard, há 17 anos consecutivos prefeito de Dearborn, no Michigan, é um dos administradores urbanos mais vibrantes e respeitados da nação. Durante 10 anos antes de se tornar prefeito de Dearborn, Hubbard poderia ter usado a desculpa da má sorte e saído da política. Antes de se constituir num constante vencedor, Orville Hubbard foi infeliz em 3 vezes que se candidatou à prefeitura da cidade. 3 vezes quis eleger-se senador estadual, mas falhou. E uma vez foi derrotado nas eleições para o Congresso. Mas Orville Hubbard estudou esses reveses encarando-os como parte de sua educação política. E hoje é um dos mais argutos e invictos políticos do governo local. Em vez de culpar a sorte, examine seus reveses. Aprenda com suas derrotas. Há muita gente que passa a vida explicando a sua mediocridade com a falta de sorte, má sorte, sorte demasiada. Essas pessoas são ainda como as crianças, imaturas, à procura de simpatia. Sem perceberem,
deixam passar as oportunidades de se tornarem maiores, mais fortes e mais confiantes. Deixe de culpar a sorte. Isso nunca fez alguém alcançar o que deseja. Um amigo meu, consultor literário, escritor crítico, conversou recentemente comigo sobre o que é preciso para ser um escritor de sucesso. Uma porção de supostos escritores, dizia ele, simplesmente não encaram com sinceridade a vontade de escrever. Tentam um pouco, mas abandonam logo quando descobrem que a coisa exige um bocado de trabalho. Não tenho muita paciência com essa gente que está, apenas, à procura de um caminho mais curto que não existe. Mas, continuou ele, não quero dizer que basta ser persistente. Na verdade, muitas vezes a persistência nenhuma influência tem. Agora mesmo estou às voltas com um camarada que já escreveu 62 pequenas novelas sem ter vendido uma sequer. Não há dúvidas de que ele persegue com perseverança o objetivo de se tornar escritor. Mas o seu problema é que aborda basicamente da mesma forma tudo o que escreve. Criou um estilo duro para suas histórias. Jamais experimentou o seu material, seus enredos e personagens, e talvez até mesmo o seu estilo. Estou tentando fazer agora com que ele empregue novos métodos, novas técnicas. Ele tem capacidade, e estou certo de que venderá muitas de suas histórias, se conseguir fazer o que quero. Até lá, porém, continuará a vê-las rejeitadas, umas após outras. A advertência do consultor literário é boa. Devemos ser persistentes, mas a persistência é apenas um dos ingredientes da vitória. Podemos tentar e tomar a tentar, falhando sempre, até que combinemos a persistência com a prática. Edison tem o crédito de ter sido o mais perseverante dos cientistas da América. Conta-se que ele realizou milhares de experiências antes de inventar a lâmpada elétrica. Mas veja, Edison realizava experiências. Persistia no seu objetivo de criar a lâmpada elétrica, mas mesclava essa persistência com a experiência. De um certo modo a persistência não é uma garantia da vitória. Misturada, porém, com a experiência, garante o sucesso. Reparei, recentemente, num artigo sobre as contínuas pesquisas de petróleo. Informava que as companhias de petróleo estudam cuidadosamente as formações rochosas antes de iniciarem a perfuração de um poço. No entanto, a despeito de suas análises científicas, 7 de cada 8 perfurações permanecem em seco. As empresas persistem na pesquisa do petróleo, não cavando os poços a profundidades absurdas, mas experimentando novas perfurações quando o bom senso diz que as primeiras não darão resultado. Muita gente passa pela vida dando mostras de admirável persistência e ambição, mas falha porque não experimenta novos métodos. Conserve o seu objetivo. Não se afaste dele 1 milímetro. Mas não ande às cabeçadas. Se não está obtendo resultados, tente um método novo. As pessoas que têm a perseverança de um bulldog, capazes de não largarem o que conseguiram agarrar, têm uma qualidade essencial para o sucesso. Damos a seguir 2 sugestões para desenvolver mais a força da experiência, o ingrediente que, quando misturado com a perseverança, obtém resultados. 1. Diga para si mesmo, há um meio. Todos os pensamentos são magnéticos. Assim que você diz, estou derrotado. Não há meios de resolver esse problema, são atraídos pensamentos negativos, e cada um deles ajuda-o a convencer-se de que você está certo, e de fato derrotado. Se, em vez disso, você pensar, há um meio de resolver esse problema, sua mente se encherá de pensamentos positivos que o auxiliarão a encontrar a solução. O importante é pensar que há um meio. Os conselheiros matrimoniais dizem que jamais tiveram sucesso em consertar um casamento, a menos que um e preferivelmente ambos os cônjuges vejam que é possível readquirir a felicidade que passou. Os psicólogos e os assistentes sociais dizem que um alcoólatra está condenado ao alcoolismo até acreditar que pode combater seu vício. Neste ano estão sendo formadas milhares de novas empresas. Daqui a 500 anos, somente uma pequena porção delas estará em operações. A maior parte das que vão desaparecer terão dito: a concorrência era grande demais. Não nos restava alternativa senão fechar o negócio. O verdadeiro problema é que quando a maioria das pessoas atinge a barreira do coma, as coisas vão mal, pensam somente na derrota e, portanto, são derrotadas. Quando você acha que há um meio, automaticamente você converte a energia negativa,
vamos abandonar, vamos voltar, em energia positiva, vamos continuar, vamos progredir. Um problema ou uma dificuldade só se torna insolúvel quando você pensa que não há solução. Atrai as soluções acreditando que elas são possíveis. Recuse, apenas recuse, permitir-se dizer ou pensar que é impossível. 2. Recuse e comece de novo. Geralmente ficamos ligados tanto tempo a um problema que não conseguimos entrever novas soluções, ou novos métodos para resolvê-lo. Um engenheiro amigo meu ficou ocupado, algumas semanas atrás, planejando uma estrutura de alumínio de um tipo completamente novo. Com efeito, nada semelhante havia sido feito ou imaginado até então. Vi-o há poucos dias e perguntei-lhe como ia a sua construção. Respondeu que não ia muito bem e disse: acho que passei pouco tempo, este verão, no meu jardim. Quando vivo muito tempo com um problema difícil, tenho de sair e deixar que surjam novas ideias. Você ficaria admirado, continuou ele, se soubesse quantas ideias técnicas me vêm quando me encontro sentado ao lado de uma árvore, regando a grama com a mangueira de água. Uma vez, durante uma entrevista com a imprensa, perguntaram ao presidente Eisenhower por que fazia ele tantos fins de semana. A resposta que ele deu é um bom conselho para todos os que desejam aumentar sua capacidade criadora. Disse Eisenhower: não acredito que nenhum indivíduo, esteja ele dirigindo General Motors ou os Estados Unidos da América, possa desempenhar melhor sua tarefa apenas ficando sentado diante de uma mesa com a cara metida num maço de papéis. Na verdade, o presidente deve manter a mente livre de detalhes sem importância, concentrando seus pensamentos nos fatores e princípios fundamentais, e a fim de que possa fazer julgamentos mais claros e melhores. Um ex-associado meu toma, regularmente uma vez por mês, 72 horas de férias, que passa com a esposa, fora da cidade. Verificou ele que esse afastamento periódico aumentava sua capacidade mental, tornando, portanto, mais útil aos seus clientes. Quando encontrar um obstáculo, não abandone totalmente um projeto. Recue um pouco e refresque-se mentalmente. Faça qualquer coisa simples, tal como ouvir um pouco de música, fazer um passeio ou tirar um cochilo. Então, quando você se dedicar novamente a ele, muitas vezes a solução aparece antes que você se dê conta. Todas as situações apresentam um lado bom, e quando descobrimos, automaticamente abandonamos o sentimento de fracasso. Recentemente, aconteceu-me estar almoçando sozinho num restaurante muito cheio. Não pude deixar de ouvir a conversa de dois cavalheiros que estavam sentados numa mesa perto da minha. O que diziam era mais ou menos assim: estou irritado, Harry. Qual é a dificuldade, Bill? Bem, ontem Mary levou Linda ao médico, e esta manhã foi apanhar os remédios constantes da receita. $16,33, imaginem só. Pagar um preço desses por umas pílulas é para enlouquecer qualquer um. E Bill pôs-se a acusar os médicos, os fabricantes de drogas e os farmacêuticos de constituírem um bando de ladrões, de aproveitadores do povo. Bill estava realmente fervendo com a conta da farmácia. Foi então que Harry interveio. Mas, em vez de concordar, como faria a maior parte das pessoas em idênticas circunstâncias, disse: de fato, Bill, $16 é um bocado por uma receita. Mas procure ver o lado bom da questão. Você deve estar satisfeito por ter os $16,33. Satisfeito por poder dar a Linda o melhor remédio que o dinheiro pode comprar. A saúde e a felicidade dela não são a principal razão do seu trabalho. Quando chegar em casa hoje à tarde, congratule-se consigo mesmo por ter providenciado tudo a tempo. Fique satisfeito por poder fazer tudo de primeira. A conversa estava extremamente interessante e confesso que pedi 2 cafés extras para continuar ali, ouvindo o resto. Após uma pequena troca de pontos de vista, Bill disse: item Harry, acho que nunca encarei as coisas deste modo. Mas quem está certo é você. Eu devia estar satisfeito de poder dar à minha família o que ela precisa. Devo congratular-me ao invés de estar me queixando. Olhar o lado bom compensa os pequenos aborrecimentos que ocorrem todos os dias. Um jovem contou-me como se concentrou no lado bom quando perdeu o emprego. Eu trabalhava para uma grande companhia de crédito, começou ele. Um dia fui avisado de que havia sido despedido.
Havia uma recessão econômica e os empregados, menos úteis, à companhia foram dispensados. O emprego não era muito remunerador, mas para o padrão de vida em que eu havia sido criado era muito bom. Durante algumas horas fiquei muito abalado, mas depois decidi encarar o fato como um benefício disfarçado. Realmente não gostava muito do serviço, e tivesse eu permanecido ali por mais tempo, jamais teria progredido. Agora, tinha uma oportunidade para procurar algo que eu gostasse de fazer. Não demorou muito tempo e encontrei um emprego que me satisfazia e rendia muito mais. Ter sido despedido da companhia de crédito foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Lembre-se de que você vê uma situação como quer. Veja o lado bom e vença. Se você tiver uma visão clara, todas as coisas concorrerão para o bem. Resumindo, a diferença entre o sucesso e o fracasso encontra-se na maneira pela qual são encarados os reveses, as desvantagens, os desencorajamentos e outras situações decepcionantes. Eis 5 normas para ajudá-lo a transformar a derrota em vitória. 1. Estude seus reveses para construir com eles o seu caminho para o sucesso. Quando perder, aprenda, e então vença na vez seguinte. 2. Tenha a coragem de ser o seu próprio crítico construtivo. Procure seus erros e fraquezas e corrija-os. Isso fará de você um profissional. 3. Pare de se queixar da sorte. Pesquise os seus fracassos. Veja o que estava errado. Lembre-se de que, queixando-se da sorte, ninguém vai aonde quer. 4. Misture a perseverança com a experiência. Conserve os seus objetivos, mas não ande às cabeçadas. Procure novos métodos. Experimente. 5. Lembre-se de que todas as situações têm um lado bom. Encontre-o. Veja o lado bom e saia vencedor. Tenha um objetivo para ajudá-lo a progredir. Cada porção do progresso humano, nossas invenções, grandes e pequenas, nossas descobertas na medicina, os triunfos da engenharia, nossos sucessos comerciais, foi visualizada antes de se tornar realidade. Luas bebês giram em torno da Terra não devido a descobertas acidentais, mas porque os cientistas estabeleceram como objetivo a conquista do espaço. Um objetivo é uma meta, um propósito. Um objetivo é mais do que um sonho, é um sonho atuante. E mais do que um vago, quem me dera fazer. É um positivo, é isso que eu vou fazer. Nada acontece, nenhum passo é dado sem que antes se estabeleça um objetivo. Sem um objetivo os indivíduos apenas vagueiam pela vida. Ficam andando sem saberem para onde vão e, portanto, não chegam a lugar algum. Os objetivos são tão essenciais para a vida como o ar. Ninguém alcança o sucesso sem um objetivo. Ninguém vive sem ar. Determine claramente para onde você deseja ir. Dave Mahoney elevou-se de um emprego de $25 por semana no departamento de correspondência de uma agência de publicidade a vice-presidente de uma agência, aos 27 anos, e a presidente da Good Humor Company, aos 33. Eis o que ele declara a respeito dos objetivos: o que importa não é de onde você vem ou onde você está, mas para onde você quer ir. O que importa não é de onde você vem ou onde você está, mas para onde você quer ir. As corporações progressistas planejam seus objetivos com 10 a 15 anos de antecedência. Os chefes executivos que dirigem as empresas líderes devem perguntar: onde desejamos que esteja nossa companhia, daqui a 10 anos? Então julgam e coordenam seus esforços. A capacidade da nova fábrica é construída não consoante as necessidades atuais, mas sim as do futuro, daqui a 5 ou 10 anos. São realizadas pesquisas para fabricar produtos que devem aparecer daqui a 10 anos. A moderna corporação não deixa o seu futuro ao acaso. Você deixaria? Todos nós podemos aprender uma preciosa lição da previsão que é feita na indústria e no comércio. Podemos planejar pelo menos com 10 anos de antecedência. Você deve formar, agora, a imagem da pessoa que você será daqui a 10 anos, se pretende tornar-se tal. Este pensamento é crítico. Assim como a empresa que negligencia planejar com antecedência será uma outra empresa, e isso se conseguir sobreviver, o indivíduo que deixa de estabelecer seus objetivos em longo prazo com toda certeza será mais uma outra pessoa perdida no redemoinho da vida. Sem objetivos não podemos crescer.
Deixe-me partilhar com vocês um exemplo de por que devemos planejar com bastante antecedência nossos objetivos para obtermos um sucesso real. Na semana passada um jovem, que chamaremos EB. Procurou-me com um problema de sua profissão. F. B aparentava boas maneiras e inteligência. Era solteiro, e tinha terminado o ginásio há 4 anos. Conversamos um pouco sobre o que ele estava fazendo, sua instrução, suas aptidões, e seu passado de um modo geral. Então eu lhe disse: Você veio ver-me para que eu o ajudasse a mudar de emprego. Que espécie de trabalho você pretende? Bem, respondeu ele, foi por isso que vim procurá-lo. Não sei o que quero fazer. Seu problema era muito comum. Mas verifiquei que nada lhe adiantaria arranjar uma série de entrevistas com vários possíveis empregadores. O processo das tentativas é muito pobre para se escolher uma carreira. Com a quantidade de carreiras existentes, as possibilidades de se escolher a certa são de 1 para 10. Eu sabia que precisava ajudar Abby. A ver que antes de se dirigir a um lugar em busca de uma profissão, é preciso saber onde se acha aquele lugar. Assim, perguntei-lhe: Vamos encarar o plano para sua carreira deste ângulo. Você será capaz de descrever-me sua própria imagem, como será daqui a 10 anos? FB, depois de estudar a pergunta, respondeu: Bom, creio que o que desejo é mais ou menos o que todo mundo deseja, um bom emprego que pague bem e um belo lar. Realmente, continuou ele, não tenho pensado muito nisso. Assegurei-lhe que isso era muito natural. Expliquei-lhe que o ato de escolher uma carreira era muito semelhante ao de comprar uma passagem de avião dizendo dê-me uma passagem. Os agentes que vendem as passagens nada poderão fazer por você se não souberem, se você não lhes disser para onde deseja ir. E eu também não poderei ajudá-lo a encontrar um emprego sem saber aonde você pretende ir, o que só você poderá me dizer. Isso pôs EB a pensar. Passamos as 2 horas seguintes, não falando sobre os méritos dos diversos empregos, mas sim discutindo como estabelecer objetivos. Acredito que EB tenha aprendido a lição mais importante do planejamento de uma carreira. Antes de partir, saiba para onde quer ir. Tal como a corporação progressista planeje com antecedência. Num certo sentido você é uma empresa, um negócio. Seu talento, sua capacidade, sua habilidade são seus produtos. Você deseja desenvolver seus produtos, portanto eles exigem os mais altos preços possíveis. E você conseguirá isso planejando com antecedência. Eis 2 etapas que o ajudarão. Em primeiro lugar, visualize o seu futuro em termos de 3 departamentos: trabalho, lar e sociedade. Dividindo sua vida deste modo você não fica confuso, evita os conflitos e encara o quadro geral com mais facilidade. Em segundo lugar, responda claro e precisamente a essas perguntas: que desejo realizar na vida? Que desejo ser? Que é preciso para me satisfazer? Utilize o guia de planejamento que damos a seguir, uma imagem do que serei daqui a 10 anos. Guia de planejamento para 10 anos. A. Departamento de trabalho, daqui a 10 anos. 1. Que rendimento terei conseguido? 2. Que grau de responsabilidade pretende ter? 3. Quanta autoridade deseja exercer? 4. Que prestígio espero obter no meu trabalho? B. Departamento do lar, daqui a 10 anos. 1. Que padrão de vida desejo dar à minha família e a mim próprio? 2. Em que espécie de casa desejo morar? 3. Que tipo de férias desejo tomar? 4. Que apoio financeiro desejo dar a meus filhos nos seus primeiros anos de adultos? C. Departamento social, daqui a 10 anos. 1. Que tipos de amigos desejo ter? 2. A que grupos sociais desejo juntar-me? 3. Que posições de liderança na comunidade eu gostaria de ter? 4. De que causa digna pretendo ser o paladino? Há poucos anos, meu garoto insistiu que nós 2 construíssemos uma casa para Peanut, um inteligente cachorrinho de duvidoso pedigree, e que era orgulho e alegria de meu filho. Sua perseverança e seu entusiasmo venceram-me, e iniciamos a construção de uma casinha que Peanut pudesse chamar de sua.
Nossas habilidades de carpinteiros, combinadas, eram iguais a zero, e o produto final bem testemunhava isso. Pouco depois um amigo passando por lá viu o que havíamos feito e perguntou: "Que foi que vocês construíram ali no meio das árvores? Não vão dizer que é uma casa de cachorro ou é?" Respondi que era. Então ele apontou vários erros que havíamos cometido e resumiu tudo dizendo: "Por que vocês não planejaram? Ninguém mais constrói, hoje, uma casinha de cachorro sem fazer um projeto. E, por favor, quando visualizarem o seu futuro, não tenham receio de fazer tudo azul. Hoje, os indivíduos são medidos pelo tamanho de seus sonhos. Ninguém faz mais do que pretende realizar. Assim sendo, visualize um grande futuro." A seguir damos um extrato, palavra por palavra, do plano de vida de um de meus ex-alunos. Leia-o. Veja como esse camarada visualizou bem o seu futuro lá. É óbvio que ao escrever isso ele se viu realmente no futuro. Meu objetivo é possuir uma propriedade rural. A casa será do tipo das fazendas do sul, com 2 pavimentos, colunas brancas e tudo mais. As terras serão cercadas, e provavelmente terei 1 ou 2 lagos onde eu e minha mulher gozaremos dos prazeres da pesca. Atrás da casa ficarão os canis para meus cães Doberman. Uma coisa que eu sempre desejei é uma longa alameda ladeada de árvores. Mas uma casa não é necessariamente um lar. Vou fazer o que puder para transformar nossa casa em algo mais do que um lugar apenas para comer e dormir. Claro que não pretendemos deixar Deus fora de nossos planos, e dedicaremos uma certa porção do nosso tempo às atividades religiosas. Daqui a 10 anos quero estar em condições de fazer, com a família, uma viagem à volta do mundo. Gostaria muitíssimo de realizar isto antes que a família se dispersasse pelo mundo através dos casamentos etc. Se não tivermos tempo para fazermos a viagem toda de uma só vez, falaremos em 4 ou 5 períodos de férias, em separado, e visitaremos uma parte diferente do mundo, por ano. Naturalmente, todos esses planos no departamento do lar dependem de como as coisas forem indo no meu departamento do trabalho, de modo que tenho de estar sempre alerta para poder realizar tudo isso. Este plano foi escrito há 5 anos. Aquele aluno era, então, dono de 2 pequenas lojas de 10 cêntimos. Agora possui 5. E já comprou 68 mil metros quadrados de terra para sua propriedade rural. Está pensando e progredindo na direção do seu objetivo. Os 3 departamentos de sua vida estão intimamente relacionados. Até certo ponto, um depende do outro. Contudo, o seu departamento do trabalho é o que mais influencia os outros. Há milhares de anos, o homem da caverna que tinha o lar mais feliz e desfrutava de mais respeito por parte de seus companheiros era o que tinha mais sucesso como caçador. De um modo geral, hoje ocorre a mesma coisa. O padrão de vida que damos às nossas famílias e o respeito que desfrutamos na sociedade e na comunidade dependem em grande parte do nosso sucesso no departamento do trabalho. Não há muito tempo a Fundação McKinsey de Pesquisas de Direção realizou um estudo em larga escala para determinar o que é preciso para tornar-se um chefe. Foram entrevistados líderes nos negócios, no governo, na ciência e na religião. Repetidamente os investigadores obtiveram a mesma resposta de diversos modos: a mais importante qualidade para ser-se um chefe é desejar de maneira absoluta ir para a frente. Recorde esse conselho de John Vanamaker: um homem não realiza muito até dar tudo o que tem de si à causa pela qual trabalha. A vontade, quando dominada, constitui poder. A incapacidade de seguir o desejo, de fazer o que você mais quer, prepara o caminho para a mediocridade. Lembro-me de uma conversa que mantive com um jovem escritor que muito prometia, numa escola de jornalismo. O rapaz tinha capacidade. Se alguém mostrava prometer algo na carreira de jornalista, esse alguém era ele. Pouco depois de se formar, eu perguntei-lhe: muito bem, Dan, que vai fazer? Qual o tipo de jornalismo a que vai se dedicar? Dan olhou-me e disse: Deus me livre disso. A nenhum. Gosto de escrever e de fazer reportagens, mas já me diverti bastante trabalhando no jornal da escola. Mas jornalistas há centenas, e não pretendo morrer de fome. Durante 5 anos não vi Dan, nem ouvi falar nele. Então, uma tarde, encontrei-o por acaso em Nova Orleans. Dan estava trabalhando como diretor assistente de pessoal de uma companhia de eletrônica.
E imediatamente fez-me saber que estava mal satisfeito com seu trabalho. Sou razoavelmente bem pago. A companhia é maravilhosa, e adquiri uma razoável segurança, mas, quer saber de uma coisa? Não trabalho com o coração. Quem me dera que eu tivesse me empregado numa agência de publicidade ou num jornal quando saí da escola. A atitude de Dã refletia aborrecimento, desinteresse. Encarava muitas coisas com cinismo. Jamais alcançará o máximo de sucesso a não ser que deixe o atual emprego e se meta no jornalismo. O sucesso exige alma e coração, e você só pode se dedicar de alma e coração àquilo que realmente deseja fazer. Tivesse Dã seguido o seu desejo, teria alcançado o cimo no terreno das comunicações. E, durante a ascensão, teria ganhado muito mais dinheiro, e muito maior satisfação pessoal do que encontrava no seu presente emprego. Mudar do que você não gosta de fazer para o que gosta é como colocar um motor de 500 cavalos num carro com a idade de 10 anos. Todos nós desejamos alguma coisa. Todos sonhamos com o que desejamos realmente fazer. Mas poucos se rendem a essa vontade. Em vez de nos rendermos, matamos o desejo. 5 são as armas usadas para cometer o suicídio do sucesso. Destrua-as. São muito perigosas. 1. Autodepreciação. Você já ouviu dezenas de pessoas dizerem, eu gostaria de ser médico, ou um chefe, ou um artista, ou negociar por minha conta, mas não posso. Não tenho cabeça para isso. Mesmo que eu tentasse, não conseguiria. Falta-me instrução, ou experiência. Muitos jovens destroem seus anelos com a velha negativa da autodepreciação. 2. Segurancite. As pessoas que dizem, onde estou, estou muito seguro, usam a arma da segurança para assassinar seus sonhos. 3. Concorrência. O campo já está cheio demais. Ali o pessoal já está amontoado, uns em cima dos outros. São observações que matam rapidamente a vontade. 4. Imposição do pai. Tenho ouvido centenas de jovens explicarem como escolheram suas carreiras. Eu gostaria realmente de ser outra coisa, mas meus pais quiseram que eu seguisse esta profissão. Por isso, acredito que a maioria dos pais não impõe intencionalmente aos filhos o que devem ser. O que todo pai inteligente deseja é ver seu filho alcançar o sucesso na vida. Se o jovem ou a jovem explica pacientemente por que desejam seguir uma profissão diferente, e se os pais têm a paciência de os escutar, não haverá atritos. No que respeita à profissão dos filhos, tanto os pais como aqueles têm um objetivo comum, o sucesso. 5. Responsabilidade de família. Este tipo de arma assassina do desejo é ilustrado pela atitude de teria sido muito bom se eu houvesse trocado há 5 anos, mas agora é impossível pois tenho uma família para cuidar. Jogue fora essa armas assassinas. Lembre-se de que a única maneira de poder desenvolver toda a força é fazer o que você deseja. Renda-se à vontade e você ganhará energia, entusiasmo, rapidez mental, e até melhor saúde. E nunca é tarde demais para permitir que o desejo se imponha. Um jovem conhecido meu trabalhava como engenheiro para o governo, mas sentia-se muito infeliz no serviço. Não tinha oportunidade de dedicar-se a tipo de engenharia de que mais gostava. Estava aborrecido. E, todo dia, trabalhava na companhia de outros engenheiros, alguns com o dobro de sua idade, e que ganhavam apenas mais alguns dólares que ele. O futuro se apresentava lúgubre. O rapaz sentia que se estava aniquilando rapidamente. Claramente transparecia a depressão que o emprego lhe causava. Ele vivia distraído, indolente e cansado. Frequentemente, queixava-se de não estar se sentindo bem. Quando lhe era possível faltava um dia ao serviço. Por felicidade, esse engenheiro dominou-se e resolveu, não vou passar 35 anos semi-morto. Vou arranjar um emprego numa firma particular onde possa fazer o trabalho de que mais gosto, e onde tenha a oportunidade de alcançar tão longe quanto me permitem minha capacidade e minha vontade. A mudança de emprego provocou imediatas e importantes alterações. Esse jovem que se queixava tantas vezes por ter de trabalhar 37 horas e meia por semana, trabalhava agora 70, e com prazer. Comia, dormia e sentia-se melhor. Tinha um objetivo, e esse objetivo infundia-lhe energias.
A surpreendente maioria das pessoas bem-sucedidas trabalhará muito mais de 40 horas por semana. E você não as ouve queixaram-se de excesso de trabalho. As pessoas destinadas ao sucesso têm os olhos fixos num objetivo e isso lhes confere energia. O ponto capital é esse: a energia aumenta, multiplica-se, quando você estabelece um objetivo desejado e resolve trabalhar para alcançá-la. Muita gente, milhares de pessoas podem encontrar novas energias escolhendo um objetivo e dando tudo o que podem para alcançá-lo. Os objetivos curam o tédio, curam até muitos males crônicos. Vamos esquadrinhar mais profundamente o poder dos objetivos. Quando você se rende aos seus desejos, quando fica ou se deixa ficar obcecado por um objetivo, recebe a força física, a energia e o entusiasmo necessários para realizá-lo. Recebe, porém, algo mais, igualmente valioso. Recebe a instrumentação automática, necessária para se manter na direção do objetivo. O fato mais espantoso sobre um objetivo profundamente arraigado é que ele o mantém na direção para atingir o alvo. Não se trata de um jogo de palavras. O que acontece é isso. Quando você se submete a um objetivo, ele trabalha o seu subconsciente. Seu subconsciente está sempre em equilíbrio. O mesmo não se dá com o seu consciente, a menos que ele esteja sintonizado com o que o subconsciente está pensando. Sem uma completa cooperação do subconsciente, um indivíduo fica hesitante, confuso e indeciso. Com o objetivo absorvido pelo subconsciente, você reage automaticamente da maneira certa. E assim o consciente fica livre para pensar clara e corretamente. Ilustremos o exposto com duas pessoas hipotéticas. À medida que você for lendo, reconhecerá essas duas personagens em muitos dos indivíduos que conhece na vida real. Vamos chamá-los de Tom e Jack. Esses dois camaradas comparam-se em tudo, menos numa coisa. Tom tem um objetivo firmemente enraizado. Jack, não. Tom possui uma imagem cristalina do que deseja ser. Ele se figura como vice-presidente de uma corporação daqui a 10 anos. E como Tom entregou-se ao seu objetivo, este lhe faz sinais através do seu subconsciente dizendo-lhe, faça isso, ou não faça isso que não o ajudará a chegar aonde deseja ir. O objetivo diz constantemente, eu sou a imagem do que você deseja tomar realidade. Eis o que você deve fazer para tomar-me real. O objetivo de Tom não o conduz através de generalidades vagas. Dá-lhe direção específica para todas suas atividades. Quando Tom compra um termo, o objetivo fala e mostra-lhe como escolher certo. Mostra-lhe que passo deve dar para arranjar um novo emprego, o que dizer na reunião, o que fazer quando surge um conflito, o que deve ler, que atitude tomar. Se Tom se desviar um pouco do curso, seus instrumentos automáticos, seguramente abrigados no seu subconsciente, alertam-no e dizem-lhe os que fazerem para voltar ao caminho certo. O objetivo de Tom tornou-o supersensível a todas as forças que trabalham para afetá-lo. Por outro lado, Jack, não tendo um objetivo, não possui também instrumentação automática para guiá-lo. Facilmente se confunde. Suas ações não refletem uma política pessoal. Jack oscila, desvia-se e fica imaginando o que fazer. Faltando-lhe a consistência de um objetivo, Jack patinha na enlameada estrada para a mediocridade. Eu lhe sugeriria que você lesse de novo todo o trecho acima, agora mesmo. Deixe-se penetrar por esses conceitos. Depois olhe à sua volta. Estude o mais alto escalão das pessoas que atingiram o sucesso. Note como todos, sem exceções, devotam-se inteiramente aos seus objetivos. Observe como a vida de uma pessoa de grande sucesso gira em torno de um propósito. Renda-se àquele objetivo. Se entregue de fato. Deixe que ele o obsede e lhe dê a instrumentação automática necessária para que seja alcançado. Já aconteceu a todos nós acordarmos um sábado de manhã sem plano algum, sem nenhuma agenda mental ou escrita para nos indicar o que vamos fazer. Em dias assim quase nada fazemos, vagamos a esmo, o dia todo, felizes quando ele se finda. Mas quando começamos o dia com um plano, realizamos uma porção de coisas. Essa experiência importante nos dá uma lição muito importante. Para realizar algo, devemos planejar sua realização. Antes da Segunda Guerra Mundial, nossos cientistas entreviam a força em potencial que se encerrava no átomo. Mas se sabia relativamente muito pouco sobre como partir o átomo para liberar aquela força tremenda. Quando os Estados Unidos entraram na guerra,
Os cientistas previram o poder potencial de uma bomba atômica. Foi estabelecido um sensacional programa para alcançar um único objetivo: fabricar uma bomba atômica. Seus resultados fazem parte da história. Em poucos anos teve-se a recompensa da concentração dos esforços. As bombas foram atiradas e a guerra terminou. Mas sem aquele tremendo programa para a realização de um objetivo, a fissura do átomo teria sido adiada de 10 ou mais anos. Fixe os objetivos para conseguir realizar qualquer coisa. Nosso grande sistema de produção estaria irremediavelmente perdido se os chefes de produção não estabelecessem e seguissem datas e programas predeterminados. Os diretores de vendas sabem que os vendedores produzem mais quando se lhes dá uma cota determinada para ser vendida. Os professores sabem que os alunos terminam seus trabalhos a tempo quando têm um prazo certo para fazê-los. Quando você procura o sucesso, deve estabelecer objetivos e impor-se prazos, datas e cotas a serem cumpridos. Você só realizará o que planeja. E, mais uma coisa. Raramente realizamos mais do que decidimos realizar. De acordo com o Dr. George Bush, da Escola de Medicina da Universidade de Tulane, perito no estudo da longevidade humana, está determinada por vários fatores. Peso, hereditariedade, dieta, tensão psíquica, hábitos pessoais. Mas o Dr. Bush diz que a maneira mais rápida de acabar é aposentar-se e nada fazer. Para continuar vivendo, todo ser humano deve manter um interesse na vida. Cada um de nós tem um caminho a escolher. A aposentadoria pode ser o princípio do fim. A atitude de não fazer nada senão comer, dormir e embalar-se, é a mais rápida forma de auto-envenenamento da aposentadoria. A maioria das pessoas que encaram a aposentadoria como o fim de uma vida de atribulações verificam logo que ela significa o fim da própria vida. Sem nada para fazer, sem objetivo, o indivíduo logo se extingue. O outro extremo, a maneira sensata de aposentar-se, é o método de agora é que vou trabalhar de verdade e depressa. Léo Gordon, um de meus melhores amigos, escolheu esse segundo método. Sua aposentadoria, há vários anos, do cargo de vice-presidente do maior banco de Atlanta, foi, na verdade, o dia do começo para ele, que se estabeleceu como consultor comercial. E o seu ritmo é de espantar. Agora, na casa dos 60, atende a numerosos clientes e é solicitado por toda a parte como orador. Um de seus projetos especiais é auxiliar a organização da jovem, mais progressista Sociedade Pi Sigma Epsilon, que congrega chefes de vendas e vendedores profissionais. De cada vez que vejo Léo ele parece mais jovem. No espírito tem apenas 30 anos. Poucas pessoas, de quaisquer idades, eu conheço que estejam gozando mais a vida do que esse cidadão idoso que resolveu não se deixar retirar da pista. Mais que qualquer coisa, um objetivo encarado com seriedade é capaz de manter viva uma pessoa. A senhora D., mãe de um colega meu, contraiu câncer quando o filho tinha 2 anos. Para fazer as coisas ainda piores, o marido havia morrido 3 meses antes de ser diagnosticada a doença que a acometeu. No entanto, a senhora D. não desanimou. Ela estava decidida a ver seu filho de 2 anos terminar o curso colegial. E, para isso, dirigia ela própria uma loja de varejo que lhe fora deixada pelo esposo. Nesse entretempo teve de submeter-se a diversas intervenções cirúrgicas, e cada vez os médicos lhe diziam que viveria apenas alguns meses mais. O câncer jamais curou. Mas aqueles poucos meses estenderam-se por 20 anos. Ela conseguiu ver o filho diplomado no colégio. 6 semanas depois, morria. Um objetivo, um desejo ardente, foi suficientemente poderoso para adiar por 2 décadas uma morte certa. Para viver mais, tenha um objetivo. Nenhum remédio do mundo, e seu médico confirmará isso, é tão forte para prolongar a vida quanto a vontade de fazer alguma coisa. A pessoa resolvida a alcançar o máximo de sucesso na vida aprende que o progresso se faz passo a passo. Uma casa se constrói de tijolo em tijolo. Os campeonatos de futebol são ganhos jogo por jogo. Uma loja desenvolve-se de freguês a freguês. Todas as grandes realizações compõem-se de pequenas realizações. Eric Sevareid, conhecido autor e correspondente, declarou no Reader S. Digest, abril de 1957, que o melhor conselho jamais recebido por ele foi a norma do próximo quilômetro.
Eis parte do que ele disse. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu e outros camaradas tivemos de nos jogar de paraquedas, de um apinhado transporte aéreo, sobre as selvas montanhosas da fronteira entre Burma e a Índia. Decorreram várias semanas antes que uma expedição armada, de salvamento, conseguisse nos alcançar, e então começamos uma vagarosa e dolorosa marcha na direção da civilização, na Índia. Tínhamos pela frente 224 quilômetros de péssima estrada, através das montanhas, e sob o calor e as chuvas das monções de agosto. Na primeira hora de marcha, enfiei no pé um prego da bota, ao cair da tarde achava-me com os pés cheios de bolhas e sangrando. Poderia continuar aqueles 224 quilômetros capengando. Poderiam os outros, alguns em pior estado do que eu, cobrir uma distância tão grande. Estávamos convencidos de que não. No entanto, pudemos atravessar todas aquelas serras, e pudemos alcançar, à noite, a mais próxima aldeia aliada. E isto, é claro, era tudo o que tínhamos a fazer. Quando abandonei meu emprego para dedicar-me a escrever um livro de 250.000 palavras, não pude permitir que minha mente ficasse pensando na amplidão daquele projeto. Com toda certeza eu teria abandonado o que se tornou a origem do meu maior orgulho profissional. Procurei pensar apenas no parágrafo que se seguia, ignorando a página e mais ainda o próximo capítulo. Assim, durante 6 meses a fio, nada mais fiz senão escrever um parágrafo após o outro. O livro escreveu-se por si mesmo. Há anos, assumi o compromisso de escrever, diariamente, para ser irradiado, um trabalho que totaliza, agora, mais de 2.000 scripts. Se me tivessem pedido, naquela ocasião, para assinar um contrato para escrever 2.000 programas, eu teria recusado ante a enormidade da tarefa. Mas pediram-me apenas que eu escrevesse um programa, depois outro, e assim por diante. E isso foi tudo o que eu fiz. O princípio do próximo quilômetro serve para Eric Sevareid e lhe servirá também. O método do passo a passo é o único meio inteligente de atingir qualquer objetivo. A melhor fórmula que já ouvi para deixar de fumar, a que mais tem dado resultado para a maior parte dos meus amigos, é a que eu chamo de método de hora em hora. Em vez de tentar atingir o objetivo final, que é livrar-se do vício, resolvendo não fumar nunca mais, o indivíduo decide ir adiando, por mais 1 hora, o próximo cigarro. Quando a hora passa, o fumante simplesmente renova sua resolução de não fumar por mais 1 hora. Posteriormente, à medida que o desejo vai diminuindo, o período é dilatado para 2 horas, depois para 1 dia. Eventualmente, o objetivo é alcançado. A pessoa que quer libertar-se de um hábito de uma vez fracassa porque a dor psicológica é maior do que ela pode suportar. 1 hora é fácil, para sempre é difícil. A consecução de qualquer objetivo requer o método do passo a passo. Para o jovem chefe, cada tarefa, por mais insignificante que pareça, deve ser encarada como uma oportunidade para dar um passo à frente. Um vendedor qualifica-se para as responsabilidades de direção pelas vendas que realiza, uma de cada vez. Para o pastor cada sermão, para o professor cada aula, para o cientista cada experiência é uma oportunidade de dar um passo à frente na direção do principal objetivo. Às vezes, parece que alguém alcança o sucesso de repente. No entanto, se você examinar as histórias pregressas das pessoas que parecem ter subido repentinamente, descobrirá que encerram um sólido alicerce previamente construído. E os indivíduos famosos, que perdem a celebridade tão depressa quanto a adquiriram, nada mais são do que impostores que não lançaram fundações sólidas. Assim como um belo edifício é feito de pedaços de pedra, insignificantes na sua aparência, assim é construído o sucesso na vida. Faça isso. Inicie a marcha para o seu objetivo final, fazendo com que a próxima tarefa que tenha a realizar, por mais sem importância que pareça, constitua um passo na direção certa. Deposite esta interrogação na sua memória e utilize-a para avaliar tudo o que você fizer. Servirá isso para ajudar-me a ir aonde eu quero? Se a resposta for negativa, recue, se afirmativa, progrida.